Graça e paz, igreja! Eu me sinto muito feliz, honrada por estar aqui essa noite, num mês muito mais do que especial, que é o mês da família. O nosso ministério, ele separa o mês de maio para que a gente se dedique ainda mais em oração, com intensidade, né, nas nossas intenção de oração para as nossas famílias. E hoje eu estou aqui representando o Ministério das Mulheres. Hoje a nossa líder do ministério não está aqui, que é a Deise. Ela está se convalescendo de uma virose, de uma gripe, mas está lá nos assistindo, intercedendo por nós, e nós também vamos interceder por ela. Para quem não me conhece, eu sou Alexandra, pertenço a essa igreja e me sinto honrada por isso. Eu sou do Ministério de Louvor da igreja, sou psicóloga, especialista em família. Quando eu fui convidada a participar para trazer a mediação, né, desse tema, eu fiquei muito feliz, mesmo sendo especialista no assunto. É um grande desafio para mim, porque sou especialista ao que tange ciência, e nós vivemos, né, as contendas dos ataques que as famílias hoje são tão tentadas. Então, juntos, nós vamos ter o privilégio de receber hoje do Senhor Jesus, né? E a temática do nosso mês é Família segundo a vontade de Deus. O tema geral é Jesus ensina nossa família a orar. Quando o pastor Carlos trouxe para nós o tema geral, eu fiquei pensando, depois de quantos mil anos, Jesus ainda tem tanta paciência de nos ensinar a orar. É como se a gente ainda estivesse no maternal, porque esse estudo de hoje, ele traz essa comparação da educação tradicional com a educação cristã. Como ele é paciente. A todo tempo, em todo tempo, ele insiste em nos ensinar o que nós já deveríamos saber. Porque a gente ainda acha mais fácil recorrer a tantas estratégias, a tantos outros artifícios do que orar. Mas hoje nós sairemos daqui sabidos que o único e o melhor, o mais eficiente caminho é a oração. Porque hoje nós sairemos daqui sabendo que as famílias devem orar. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Senhor, pela pureza, Senhor, pela entrega que todos os dias o Senhor disponibiliza de nos ensinar, pela paciência, pela doçura, Senhor, pela mansidão que o Senhor tem conosco, Senhor, no perdão, Senhor, de estar pegando nas nossas mãos, Senhor, e endireitando os nossos caminhos. Senhor, que esta noite as nossas vidas sejam vasos, Senhor, e o Senhor possa semear as Tuas doces, Senhor, sementes, e daqui possam sair frutos em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, e que da minha boca, Senhor, saiam palavras antes filtradas, Senhor, pela Sua. É o que te pedimos, Senhor, que todas as vidas que de alguma forma, Pai, que estiverem ligadas através desta reunião, que elas sejam, Senhor, alcançadas. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. O autor do estudo, ele, como eu já havia dito, ele traz uma comparação para nos levar a uma reflexão, trazendo a educação tradicional com a educação cristã, para que a gente aprenda o que Jesus diariamente está tentando nos ensinar, ensinando as nossas famílias a orar. Ele traz os desafios da educação tradicional em relação aos alunos, em relação aos abandonos dos alunos na educação formal. No ano de 2020, o percentual de abandono na educação formal
foi de 2,3%. No ano seguinte, em 2021, 5,6%. Por que razão os alunos abandonaram tanto as escolas? Por várias razões. A justificativa são plausíveis. Violência na escola, violência familiar, dificuldade de acesso ao ingresso escolar, desestrutura familiar, desestrutura escolar, bullying, falta de alimentação para o acesso escolar. E aí nos leva a refletir que os desafios na educação cristã não são diferentes. Nós também temos muitas dificuldades cristãs para continuar o nosso ensino. Só que a diferença é que os professores são diferentes. Não desmerecendo os nossos professores, que são excelentes, que batalham muito duramente. E os estudos vão revelar isso para nós. Mas a diferença é que o nosso professor na vida cristã é Jesus Cristo. E nós vamos entender isso daqui. O autor, ele traz que durante esse mês nós estaremos matriculados na escola da oração de Jesus. E o nosso livro, texto, será a Bíblia. Os professores serão Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. O diretor da nossa escola é Deus. Em algum momento vocês já imaginaram estudar nessa escola? É nessa escola que nós estamos matriculados. A nossa igreja. Às vezes a gente não para refletir. A gente pensa, igreja, e não dá o valor necessário, que é a nossa igreja. A igreja é uma escola. Quando a gente sai da nossa casa e vem aos cultos de domingo, aos cultos de oração, às quartas-feiras, a gente vem aqui aprender. A gente não vem aqui simplesmente para um cumprimento social. Deus está querendo nos ensinar. E o autor traz aqui um versículo-chave, para quem quiser abrir, em Lucas capítulo 11, versículo 1. Ele diz: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus está todo o tempo nos ensinando a orar. E o que isso quer dizer? É o mais importante das nossas vidas. Por que será que a gente insiste tanto em fugir da oração? Se tudo gira em torno da oração. A gente acha mais fácil pedir ajuda do vizinho. A gente acha mais fácil pagar uma terapia. A gente acha mais fácil recorrer a um remédio, a um psicotrópico, a um indutor de sono. A oração, ela é gratuita, não é mesmo? E ela é muito eficiente. E a gente deixa para o último plano. Nós cristãos, a gente precisa sim colocar a oração em primeiro plano. Não que as outras coisas não funcionem. São super efetivas. Mas nós precisamos ser canal de oração. Nós precisamos ser canal de ensino para as outras pessoas. Você já orou? Ah, então agora você toma o remédio. A oração precisa ser, sim, o primeiro plano de um cristão. E Jesus, ele é categórico aos seus discípulos. Em todas as passagens bíblicas, a oração é o primeiro passo. Logo adiante, ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A nossa primeira lição, porque nós teremos 3 lições nessa escola, na escola de hoje. Infelizmente serão só 3. Mas para quem não pretende abandonar essa escola, e eu tenho certeza que sabendo que o nosso professor é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, e o diretor dessa escola é Deus, a gente não vai abandonar o barco. Porque a escola tradicional nós já entendemos. Por coisas muito menores, os alunos desistem. Desistem pela precariedade das estruturas, desiste pela precariedade do ensino.
Mas nós temos uma escola que não há motivos para que a gente desista dela. E hoje a gente terá 3 lições, mas nós teremos a continuidade durante o mês de maio para que a gente saia daqui formado nessa instituição. Amém? A nossa primeira lição é que nós devemos orar pelas pessoas queridas que estão próximas a nós. Quantas vezes a gente para refletir e para orar pelas pessoas que estão próximas a nós? Isso é um ensinamento bíblico. Esse versículo que eu acabei de dizer, em Mateus 17:9, as 3 lições que hoje nós vamos refletir, estão todas contidas em Mateus 17. Em Mateus 17:9 diz: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deus está dizendo que nós somos do Senhor, que nós estaremos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então essa experiência é uma experiência que nós vamos passar por durezas, mas que Deus está confiando em nós. E por essa confiança nós precisamos nos manter firme na oração, para que a gente não vacile. Então a oração pelos nossos nos fortalece. E por quem nós devemos orar? Quem são as pessoas que estão próximas a nós? São os nossos cônjuges, para quem é casado. São os nossos filhos, para os que são pais. São os netos, para os que são avós. São os nossos vizinhos, para a grande maioria ou todos, porque todo mundo aqui tem um vizinho. A gente não pode deixar de interceder pelos nossos próximos. Quando a gente coloca isso em prática, a nossa vida automaticamente, ela é impactada no trânsito, principalmente nos dias de hoje, onde a gente percebe o trânsito como um cenário de guerra. Eu acho que todos os dias a gente lida com, presencia uma situação cruel, sendo bem otimista. Uma situação agressiva, uma situação deselegante, uma situação desumana. Então, por que não interceder ali no trânsito? Pedir pelo motorista que muitas vezes fala uma palavra de baixo calão, até mesmo para a gente. Eu sei que não é fácil. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Nós temos raiva, volição, ira. A gente tem raiva também. Mas nós somos de Cristo. Então a nossa prática, os nossos hábitos, eles precisam ser diferentes das outras pessoas. Então a gente precisa usar dos hábitos e daquilo que Jesus está colocando como ensinamento nas nossas vidas. Nós precisamos ter a oração como a nossa primeira ação, como o escudo das nossas vidas. Então a nossa primeira lição é orarmos pelas pessoas mais próximas, quem está ao nosso derredor. Então vamos interceder pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos ser hipócritas, tratar os nossos maus e tratar as pessoas de fora bem. E como eu tenho visto isso em consultório, a pessoa por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Trata todo mundo de fora bem e dentro de casa é uma pessoa malvada, perversa. Você está querendo enganar quem? Se você serve a Jesus. Não está enganando ninguém. A menos que você não sirva a Deus. Então a gente precisa fazer esse balanço. Quem é que nós servimos? Qual é a lição que nós precisamos e devemos aprender? Porque se a gente tem em mente que é a Deus, que são
os ensinamentos de Jesus Cristo que a gente precisa seguir, a gente precisa levar isso daqui ao pé da letra. E a primeira lição é categórica. Nós precisamos orar pelas pessoas que estão próximas a nós. Então hoje nós sairemos daqui sabidos de que a gente precisa orar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Amém? A nossa segunda lição diz que devemos orar para que os nossos queridos sejam guardados do mal. Diz a Bíblia, em Mateus 17, capítulo 12, até o versículo 15: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém. Olha a confiança que Jesus deposita em nós. Porque se Ele achasse nós fracos, a gente nem aqui estava, não é mesmo? Porque se nós não somos daqui, mas nós estamos aqui, é porque Ele confia em nós. E Ele sabe que nós podemos sim sermos orgulho para Deus. Mas a gente precisa ser vigilante, porque senão a gente vai a todo tempo decepcioná-lo. Mesmo Ele sendo manso e humilde, podendo nos perdoar a todo tempo. Mas a gente não pode fazer disso uma chacota, achando que eu vou a todo tempo pisar na bola com Deus, errar, vacilar, e Ele vai me perdoar a todo tempo. Isso não é ser cristão. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos ser exemplo. As pessoas precisam olhar em nós e falar: ela é crente. Eu vejo nela o brilho do Espírito Santo de Deus. Pelo jeito de falar, pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar, pela alegria, pela disposição, pelo jeito de servir. Então são vários adjetivos que a gente precisa ter. Então se eu começo a todo tempo pisar na bola, a gente peca, a gente falha, mas toda hora. Então a gente precisa interceder para que Jesus e as pessoas, os nossos queridos, como diz a lição, sejam livrados e guardados de todo mal, inclusive nós, porque nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Só que a gente percebe muitos cristãos, infelizmente, usando essa palavra de má fé. Já que Jesus confiou em mim dessa maneira, eu posso usar ao meu favor. Não é bem assim. Eu posso ir nessa baladinha, eu não vou citar para não fazer tantas referências, mas cada um tem a consciência do que faz e que não é o que não agrada o coração de Deus. Porque a gente sabe aquilo que não agrada o coração de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus incomoda quando a gente está vigilante. Então essa lição, ela vem para reforçar em nós, família, que a gente precisa orar e vigiar para que a gente seja guardado de todo mal. Livrado de calúnia, livrado de tentações sexuais, de ideologias contrárias ao cristianismo, crises na fé. Como a gente vê crises na fé? Às vezes o pastor fala qualquer coisa que desagrada, a pessoa logo, acho que eu não vou mais, porque o coach falou um negócio que me agradou muito mais, né? Como a gente é levado pela emoção. Maridos devem orar pelas esposas para que Deus as livre do mal. Esposas devem orar pelos seus maridos. Pais devem orar pelos seus filhos. Filhos orarem pelos seus pais.
sempre pedindo a Deus que os livre de todo o mal. Como eu falei para os irmãos, como diz aqui, os queridos irmãos, eu atendo famílias. E eu tenho vivido muita tristeza no consultório, porque eu tenho 15 anos de formada e eu nunca vivi tanta destruição no lar, na comunidade familiar. Porque a gente tem vivido uma inversão de papéis. Os pais têm invertido o lugar com os filhos. Os filhos têm tomado posição de autoridade. Os pais estão muito preocupados no sustento familiar. Não sei se diferente do passado. Acredito que não. Mas estão mais cansados do que os pais de antigamente. E essa inversão de valores tem desorganizado e desestruturado as famílias. Então a família ela tá puindo, ela está se desfazendo. Os casamentos estão se dissolvendo de forma muito fácil. Até porque os casamentos já iniciam como teste. As pessoas não se casam mais sem hipotetizar a dissolução de um casamento. Já se casam sabendo que a dissolução do casamento é muito fácil. Então, a gente precisa trazer a oração, ressignificar a importância da oração, para que o valor ele seja restaurado na vida das pessoas. E assim a família, ela volte a ter o poder e a importância, e como de fato diz a Bíblia, ela seja a menina dos olhos de Deus. Porque se nós cristãos não tivermos essa preocupação, eu não sei o que será da família no futuro muito próximo. No futuro dos nossos filhos, porque eu tenho uma filha muito pequena. Eu me preocupo muito o que será da geração da minha filha na adolescência. Porque hoje já é tão difícil a gente ir a um shopping. O que antes a gente tinha tanto prazer, de ir a um restaurante. Porque a gente precisa ficar virando o rosto das crianças, para elas não se depararem com cenas horrendas. Porque hoje tudo é muito permitido. E tudo isso porque a gente está deixando de orar. A gente está deixando de pregar valores e princípios. Então, pai é pai. Eu costumo dizer no primeiro encontro de psicoterapia que pai manda e filho obedece. Em muitos lugares, quando a gente fala isso, a gente é apedrejado no mundo moderno. Mas pai manda com amor. A gente bate e assopra. Era assim e tem que continuar sendo assim. Se a gente mudar isso, vai dar muito ruim. Então, voltando para a nossa lição. A nossa segunda lição diz que nós devemos orar para que nós sejamos guardados de todo o mal. E todo o mal gira em torno disso que nós acabamos de refletir. Guardar para que a gente seja livrado, para que a gente esteja imunizado, blindado disso que da calçada para fora as pessoas estão tentando imputar a nós, colocar de goela abaixo de que é normal. Não é normal, é comum, é diferente. Normal é aquilo que foi desde sempre, que Jesus disse, não, isso é normal. Comum é aquilo que acontece diariamente, mas não é normal. A gente precisa distinguir o que é normal do que é comum. A gente não pode banalizar, nós somos cristãos. Então vamos orar. Vamos orar para que a nossa família seja guardada e livrada de todo mal. Você quer coisa pior do que aconteceu no último sábado no Rio de Janeiro? Quando foi que teve um evento tão grandioso, cristão, que levou aquela quantidade de público em praça pública, que teve um investimento com essa estrutura?
Nós cristãos, nós somos muito mais do que eles. Por que que a gente não tem a mesma força? A gente precisa ter um senso crítico. Eu sei que o nosso estímulo, quando a gente se posiciona para servir a Deus, é tanta coisa difícil que nos acomete. A semana passada, a nossa palestrante, a minha amiga e irmã Edilane, ela falou: gente, eu vou dar um glória grande aqui porque foi custoso eu estar aqui hoje. De menino doente ao Cadu viajando do outro lado, pensa num trem danado para estar aqui. Mas glória a Deus, e ela esteve aqui. Porque quando a gente se posiciona e fala: Senhor, eis-me aqui, a gente quer estar aqui. Fala: eu sou crente. Parece que tudo vira ao contrário. É difícil mesmo. Por isso que eu falei para vocês, eu lido com família, eu sou especialista em família, mas eu vivo muitas provas e tribulações na minha família. Não foi fácil para mim estar aqui. Não está sendo fácil. Deus sabe. Mas nada fez eu desistir de estar aqui, falando sobre o amor da família, sobre a oração que levanta e que nutre e que une uma família. Então essa força precisa nos manter unidos. Que essa força que me mantém aqui nesse altar, que trouxe a Edilane aqui no altar, que mantém o pastor, porque as provas não são diferentes. Que levante mais irmãos para estarem aqui. Não é fácil. Que todos os dias a gente reflita e reflita de forma crítica, fala: Senhor, que essa dor, que essa enfermidade, ela não seja impedimento para que eu continue. Porque o mês da família é um antídoto, é remédio, é combustível para que a gente combata aquilo que o mundo está dizendo o contrário. A família é isso, é pai, mãe e filho, é homem, é esposo, esposa e filhos. Vamos continuar acreditando, pregando e defendendo o que é uma instituição familiar, aquilo que Jesus deixou para nós, igreja. Não vamos permitir que seja diferente disso. Vamos defender a nossa instituição familiar, mesmo tendo tribulações. Não vai ser diferente para nós. Não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos cristãos. Mas a gente precisa fazer a diferença em oração. O nosso casamento, ele vai ter guerra sim, ele vai ter tribulação sim, mas a gente tem 2 joelhos e a gente precisa fazer a diferença dos casais que não são cristãos. Então eu preciso, em meio à tribulação, prostrar os meus joelhos e interceder pela pessoa que vive ao meu lado, porque senão vai dar muito ruim. Amém? A nossa terceira lição diz que nós devemos orar pela unidade da família. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai. Vou voltar. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, e neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Mateus 17, 22 a 24. Jesus estava orando pela igreja, a família de Deus. Isso daqui vem corroborar com isso que nós já estávamos refletindo. A família, ela tem enfraquecido. A gente precisa firmar mais os pés e cuidar mais dos nossos. Os maridos precisam dedicar mais às suas esposas. Não adianta você tratar bem os seus amigos, se você não trata bem a sua mulher. Não adianta você levar o remédio para o seu amigo, se quando a sua mulher está doente você não leva. Não adianta você levar presente para a sua amiga,
Se no dia do aniversário do seu marido você não leva um biscoito, uma torrada na cama para ele. Não adianta você brincar com uma criança numa festividade da igreja se você não dedica 5 minutos quando você chega do trabalho com o seu filho. Não adianta. Quando eu falei há pouco, a gente não serve o homem, a gente serve a Cristo. E Cristo está olhando tudo isso. A gente precisa ter tempo de qualidade. Mesmo cansados, nós precisamos chegar do trabalho, sentar no sofá, servir uma xícara de café, de água, de chá, ou do que vocês gostem de beber, e trocar 2 dedos de prosa com o marido. Meu marido, ele tem um monte de chatices, um monte, como ele é chato. Mas se tem uma coisa que ele adora é conversar comigo. Ele trabalha longe da nossa casa, ele sai lá da cidade de Jardim, ele vem até o Jardim Atlântico no trânsito, fazendo sessão de terapia comigo, de graça. Aí quando ele chega na garagem, ele desliga o celular, fala, eu cheguei, aí eu falo, sangue do cordeiro. Aí quando ele chega em casa, aí ele começa a história do zero, conta tudo de novo. Ele ama conversar comigo. Aí, às vezes, eu até clamo, sabe, para umas amigas mais íntimas, elas falam, nossa, Alê, mas é tão bom, né, ele conversar assim com você, porque o meu marido não fala nada para mim. Aí eu falo, ai meu Deus, eu estou reclamando de barriga cheia, né? Mas ele gosta, ele adora conversar comigo. Mas eu sou boa ouvinte, acho que é por isso que eu sou psicóloga. Então, a gente não pode reclamar, porque a gente precisa tirar esse tempo de qualidade com a nossa família. Porque se a gente não trata bem os nossos, como é que a gente vai ser bom com o outro? Se eu saio emburrado de dentro da minha casa, se eu não me despeço do meu marido, se eu não trato bem a minha filha, se eu não saio em harmonia da minha casa, vai dar muito ruim a minha vida. Eu falo muito isso para as pessoas que eu cuido. Como é que você sai da sua casa sem estender a sua cama? A sua vida não vai para frente. Eu não estou falando deixar sua cama igual da Amy Martin, mas estica o forro. Dá tchau para o seu marido, ainda que você não dê um beijo de cena de novela não, gente, mas dá um selinho, dá um cheiro, dá um abraço no seu filho. Ainda que o seu coração esteja amargurado, mas não sai de mal. Vamos tentar, igreja, consertar essas coisas que parecem ser tão bobas. Isso faz tanta diferença no caminhar da vida. Eu tenho um grande exemplo na minha família. De família. Os meus pais. Depois do adoecimento da minha mãe, nós decidimos colocar uma câmera no quarto dos meus pais, porque eu moro próximo à casa da minha mãe, então muito rapidinho eu chego lá se precisar de um socorro. Então todos os dias, à hora de dormir, eu dou uma olhada para ver se eles dormem muito cedo. Aí eu dou uma olhadinha e eles dormem muito pertinho e meu pai dorme com a perninha em cima da perninha da minha mãe. Isso, eles têm 52 anos de casados. Igreja, pode estar emburrado, pode estar, a perninha está lá. Então, é uma lição de vida para nós. Hoje, por muito menos, o casal dorme no sofá. Hoje é moda. Eu tenho pelo menos uns 3 casais que dormem em quartos separados. Ah, porque ele não gosta de ar. Eu adoro o ar-condicionado. Então ele achou melhor ir para o quarto do lado. Ah, porque meu menino dorme na cama comigo, não cabe nós dois, ele foi para o quarto ao lado. Quando está doente, gente, tudo bem. Mas a criança sarou, volta o marido. Põe a criança no chão. Minha filha dorme no chão do meu quarto. Não vejo nenhum mal nisso. Não me atrapalha em nada. Mas a gente precisa manter um elo. Família não pode ser diferente. Então, não dá para a gente banalizar, achar que eu vou sair emburrada aqui, daqui a pouco a gente resolve. Não dá. Porque hoje a gente faz isso, daqui a pouco a gente fica uma semana sem se falar, daqui a pouco a gente fica 15 dias, fica um mês sem se falar. E vai puindo, vai acabando. A gente precisa manter o casamento como deve ser um casamento.
Porque se a gente dá uma brechinha, daqui a pouco tem uma porteira aberta. Então, que essa lição da união, da gente orar pelos nossos queridos, da gente orar, interceder, como diz a terceira lição, orar pela unidade da família. Antigamente, quando os filhos brigavam, os pais falavam que deixavam os filhos abraçados. Então, quando o casal briga, ele tem que dormir abraçado mesmo. Abraça. Ainda que queira dar um chute, né, pastor? Não tem esse negócio, não, vira a bunda, né? Vira o traseiro um para o outro, né? Aqui não tem um pi, né, na edição. Vira o traseiro um para o outro, né? Não precisa disso. Cada um dorme com lençol, cada um dorme com edredom, mas dorme ali junto, afasta um pouquinho, não precisa estar colado igual meu pai e minha mãe, com uma perna em cima da outra. A gente precisa refletir sobre isso. Não vamos deixar o nosso casamento assim, não. Vamos unir a nossa família, nós somos crentes. Se nós tomamos a decisão de sermos casais, de sermos famílias, é porque a gente fez uma escolha com Cristo, e nós temos a Ele para nos ajudar. Ele é o maior psicólogo de todos os psicólogos, Ele é o Senhor dos senhores. E Ele está a todo tempo acessível, é gratuito. A gente não precisa de ofício, a gente não precisa de agendar. Está ali. A gente fala com Ele no trânsito, a gente fala com Ele no banho, a gente fala com Ele deitado, ajoelhado, em qualquer lugar Ele é acessível, igreja. Amém? A conclusão do nosso estudo, Paulo, ao escrever aqui aos Filipenses, em 4:9, diz: tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Uma aprendizagem só é de fato uma aprendizagem quando o aluno absorve os ensinamentos e os pratica. Hoje somos desafiados a aprender com essas 3 lições de oração de vida de Jesus. Então, para que de fato a gente implante essas 3 lições, de orar pelas pessoas que estão ao nosso redor, de orar para que nós sejamos livrados e guardados do mal, e orar pela unidade da nossa família, a gente vai ter que praticar isso. E o recado e a orientação que eu deixo na condição de cristã que sou, e desafiada que estou na condição de família, que eu também tenho todos os desafios, ou mais do que muitos aqui, é que a gente não abandone essa escola que nós estamos inseridos. Porque diferente da escola tradicional, que a gente no início do nosso estudo falamos, com tantos desafios, na condição de cristãos e na escola cristã que estamos matriculados, nós também temos desafios. A diferença que temos é que o nosso livro, a nossa referência bibliográfica, não tem erro, não tem falhas. É a Bíblia. O nosso professor, os nossos professores é Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. O diretor da instituição que nós estamos matriculados é Deus. Então, para a gente sair daqui formado, nós precisamos continuar a caminhada de cristãos. Não é fácil. A gente vai passar por muita dificuldade. Ora nós vamos faltar, ora nós vamos tirar nota vermelha, ora nós não vamos conseguir fechar o gabarito, gabaritar as provas, ora vamos, mas nós vamos sair daqui formados. E a nossa formatura será quando Jesus Cristo vier nos buscar. Olha só quem será o nosso cerimonialista. Amém? E eu espero aqui no nosso baile de formatura encontrar todos vocês. Amém, igreja? Uma salva de palmas a esse Deus. Aleluia.